Começando e tá ficando ensolarado. Todos têm que estar de pé pra tomar o seu café. Ficar junto com o irmão e começar a comunhão. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Você virou e dormiu, achou que ninguém viu, abriu o olho um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Mas você não vai escapar, você vai ouvir, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Achou que eu vou parar? Claro que não, vamos acordar.